Antes de eu começar a mensagem aqui, o João foi desafiado nesse dia, a procurando uma parte da Bíblia, um salmo, e ele vai recitar aqui para nós, amém? Aqui tá na frente do ledinho. Aí. Amém, aleluia! Glória a Deus! Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmo 51. Salmo bem conhecido, mas profundo na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. A palavra de Deus diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me de todo pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que me amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alva do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, e sustente-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas no holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Deus, nós queremos nos colocar diante da tua grandeza. Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Tu és o Deus que sonda os nossos corações.
Vê se há em mim, em nós, algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno. Nós pedimos a Tua bênção sobre essa noite. Cobre as nossas vidas, Senhor. Ordena os Teus anjos aqui neste lugar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo haja com liberdade. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, vasculhar o profundo e o escondido. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer, Senhor, a cada dia, a escolher o Teu caminho, a Tua vontade, em todo o tempo, Senhor, em toda hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem chama-se Reconstrua, com a ajuda de Deus. Reconstrua, com a ajuda de Deus. Amém? Reconstruir, começar tudo de novo. Começar da onde muitas vezes paramos e recomeçar. E muitas vezes, amados, reconstruir é difícil. Reconstruir, amados, muitas vezes necessita de coragem, de determinação, de ousadia, de fé e da ajuda de Deus. Quem não se lembra daquele dia que todo mundo parou, 11 de setembro? Duas torres enormes, inabaláveis aos olhos do homem, mas por um acidente, uma catástrofe aconteceu, foi tudo ao chão. Quando aquilo aconteceu, muitas vezes aos nossos olhos parecia impossível de reconstruir novamente aquelas torres. No tempo foi se passando, e esses dias apareceu uma reportagem e as torres gêmeas estão novamente construídas. Foi reconstruída, um novo modelo, outra visão, mas foi reconstruído. Aquilo que parecia aos olhos do homem impossível aconteceu. E aquilo ali foi a força do homem. Mas nessa noite nós queremos falar da força de Deus, que Ele é poderoso para fazer tudo novo. Amém? Amém. E hoje a gente vai citar um personagem muito conhecido. Quando a gente lê o Salmo 51, a gente lembra da vida de Davi. Davi, segundo a palavra, ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que honrava Deus. Um homem que não falava não para Deus. Um homem que enfrentava gigante, qualquer desafio, qualquer exército. Davi estava ali. E com o passar do tempo, algo aconteceu ali na vida de Davi. Ele teve um problema ali na sua vida, um problema de adultério, e depois do adultério veio o homicídio, e as mentiras, e várias coisas aconteceram na vida de Davi. Algo assim que parecia que não tinha mais como prosseguir. Talvez alguns olharam em volta, os inimigos de Davi olharam para ele e falaram: agora é a hora. Agora Davi está morto. Ele não tem como sair dessa situação. Como fazer diante disso? Como reconstruir toda essa trajetória, tudo aquilo que ele fez, um momento ali na vida dele, um vacilo, tudo foi ao chão. E quando a gente lê a história de Davi, a gente viu que houve várias consequências. Várias coisas aconteceram, não somente na vida de Davi, mas também na vida da sua família. Enquanto muitas vezes nós saímos do alvo,
abrindo um parênteses aqui, quando a gente sair do alvo, né, que é Jesus, né, que andar no caminho do Senhor, não vai ser somente nós que vai ser prejudicado, mas também aqueles que estão ao nosso redor, eles também serão atingidos, né? Só que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que reconhece que errou e que está pronto para corrigir, para confessar, né? E nessa noite aqui eu quero colocar alguns passos que Davi, né, ele aplicou na vida dele. Ele colocou ali e deixou para nós como ensino, né, o que fazer, né? E o primeiro passo, lá no verso 2, a palavra de Deus fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Então, o primeiro passo para a reconstrução da vida de Davi foi confessar, foi reconhecer que ele estava errado, que ele tinha saído da vontade de Deus e ele precisava corrigir isso diante de Deus. E Davi vai ali, confessa os seus pecados, os seus erros, né? E a palavra de Deus fala que quando nós confessamos os nossos pecados, né, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E o mais maravilhoso, amados, que talvez, né, nós lembramos do pecado de Davi. As pessoas na época também lembraram do pecado de Davi. Mas a palavra de Deus fala que Deus lança no mar do esquecimento e não se lembra mais. Davi se arrependeu. Por quê? Porque Davi, ele sabia que a primeira coisa para começar a reconstrução na vida dele era confessar. Confessar, amados. E muitas vezes nós talvez não cometemos grandes coisas, mas algumas coisas que cometemos no nosso dia a dia, na nossa vida, nós devemos parar e confessar diante de Deus o nosso pecado. Porque a palavra fala que o pecado nos separa de Deus. Aí muitas vezes as lutas vêm, algumas circunstâncias acontecem, muitas vezes nós não sabemos por que está acontecendo isso. Talvez algo ali na sua vida está impedindo o agir de Deus. Deus colocou à nossa disposição o seu perdão, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Amém. Amém. O segundo passo aqui, Davi pediu a Deus que purificasse a sua vida. O verso 7 fala assim: purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, Davi, depois de confessar, ele pediu para Deus limpar a sua alma, para Deus purificar a sua alma. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes algumas coisas ficam guardadas na nossa alma, e a gente vai deixando isso lá dentro, e a gente não deixa Deus tratar isso. A gente acha que basta somente confessar, mas não, a gente tem que pedir para que Deus venha e nos purifique completamente, corpo, alma e espírito. E aqui ele usa uma linguagem, né? Lava-me e serei mais branco que a neve, né? É isso que Deus quer que nós sejamos, mais brancos que uma neve, né? Às vezes, né, amados, muitas coisas machucam a nossa vida. Muitas feridas ficam guardadas na nossa alma do passado, e muitas vezes nós não conseguimos nos desprender disso, porque isso é marcante
né? Foi algo que marcou a sua vida. Mas a gente tem que ir diante de Deus, para que Ele purifique a nossa alma, a nossa vida, para que Ele restaure a nossa vida completamente. Amém, amado? O terceiro passo, lá no verso 12, a palavra de Deus fala assim: torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustente com o espírito voluntário. Aqui, amados, o terceiro passo, Davi, ele suplicou a Deus a alegria da salvação. Eu acho que não existe bem maior do que a alegria da salvação, né? Se você se lembrar lá da primeira vez que você teve um encontro com Deus, né? Seu novo nascimento, né? O primeiro amor, aquela alegria contagiante, aquela vontade de falar de Jesus para todas as pessoas, de estar na casa de Deus todos os dias, de meditar na sua palavra, de gastar tempo em oração. A alegria da salvação é isso, essa busca constante, essa alegria de estar na presença de Deus. E quando Davi cai, ele perde isso, ele perde esse momento da vida dele, e ele vem aqui e suplica a Deus: Deus, restaura a alegria da minha salvação. Esse é o maior bem que o homem pode conquistar, a restauração da sua vida por meio de Cristo Jesus. Só Ele pode proporcionar a verdadeira alegria ao coração do homem. E muitas vezes, amados, a gente não vai encontrar essa alegria lá no mundo. A gente sabe que a alegria do mundo é passageira, né? Talvez quantas pessoas foram lá no Londrina, ver o Londrina hoje, né? Talvez alguns saíram até felizes, talvez outros saíram decepcionados, né? Mas é uma alegria muito passageira. E com certeza, se no próximo domingo o Londrina for campeão, vai ser outra alegria passageira. E não é essa alegria que nós devemos buscar. Nada nos impede de ir lá, de assistir um jogo, ter esse momento. Não, Deus não proibiu a gente de nada disso. Mas a nossa alegria tem que estar na salvação. Aleluia. Amém. A nossa alegria tem que estar em Cristo Jesus. O mundo vai oferecer muitos prazeres, amados. Muitas coisas que parecem aos nossos olhos ser bons. Parece ser aos olhos do homem ser bom. Possa dar a mesma alegria, mas são tudo passageiro. A palavra de Deus fala que tudo passará, mas só a palavra dele vai permanecer. Só a alegria dele vai permanecer em nossas vidas. Só a alegria da salvação. Talvez, amados, muitas vezes a gente não para pensar na dimensão, mas não para imaginar. Se você começar a olhar lá o livro de Apocalipse, lá no começo, fala que o nosso nome, né, está escrito onde? No livro da vida. Não está escrito nesse caderno aqui, não está escrito lá no meu computador, está escrito no livro da vida, no livro que Deus está lá registrando tudo. Mas também existe um perigo muito grande, amado. Se a gente também, algumas coisas a gente não abandonar, a palavra de Deus fala que Ele pode apagar o nosso nome. Então, amados, a gente tem que saber fazer as nossas escolhas. Eu, nessa noite, eu clamo para que Deus restaure a minha alegria, a alegria da salvação, para que cada dia a gente possa contagiar o mundo. Deus não está esperando as pessoas que estão lá fora, Deus está esperando de mim e de você, para que nós possamos contagiar outras pessoas, para que essas pessoas possam conhecer a verdadeira alegria, que é a alegria da salvação, a vida eterna com Cristo. Amém? Amém. E o quarto
face aqui, bem pequenininho, Davi teve a possibilidade de ensinar a outros com ele mesmo reconstruir a sua vida. Lá no verso 13 está assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aleluia. Então, amados, como Deus vem e Ele reconstrói a nossa vida, Ele restaura algumas áreas da nossa vida, é para que a gente tomamos essa mesma posição que Davi tomou. Agora, Deus restaurou a sua vida. Deus, Ele reconstruiu aquilo que estava destruído. Agora que você vai e ajudem aqueles que precisam da restauração. Que você vai lá e busquem aqueles que estão precisando da ajuda de Deus. E lá fora existe muita gente carente, amados. E muitas vezes a gente fica preso num mundinho assim, ó. Que Deus tem misericórdia de nós. Nós temos que ter visão de águia. Amém, aleluia. Nós temos Glória a Deus. visão ampla do reino de Deus. As pessoas estão ao nosso lado, carecendo, amados, suplicando pelo amor de Deus, ore por mim. E muitas vezes nós passamos despercebidos. Mas será que eu vou? Será que eu oro pelo irmão? Será que eu vou lá fazer uma visita? Não, mas se Deus está colocando no seu coração, vai e faça. Davi deixou aqui, ele falou que a palavra de Deus é muito clara. Ele ensinou os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aleluia. E é isso que vai acontecer. A partir que a gente tem uma vida restaurada na presença de Deus, Deus vai usar a sua vida com poder. E nós temos que clamar pelo poder de Deus mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria chamar a minha esposa aqui, ela vai contar uma história. Amém. Para a gente encerrar. E no final a gente vai orar aqui. Aleluia. Né?